No sertão, meu amigo, um copo d'água oferecido pode selar uma amizade para a vida inteira. Mas um favor grande demais, pode custar a própria vida. A história que eu vou lhe contar hoje não está nos livros. Ela foi sussurrada nas noites de fogueira, passada de avô para neto, e fala de um dia em que a coragem de um homem virou sua própria sentença de morte. Imagine a cena, o sertão seco e implacável do Nordeste, uma mulher prestes a ser engolida pelas águas turvas de um rio. O medo toma conta de todos, mas do nada, uma figura imponente surge na margem. Um homem com uma coragem inabalável, um verdadeiro herói do sertão. Lampião. Ele se joga no rio, sem pensar duas vezes, e resgata a esposa do coronel, tirando-a da morte certa. Mas o que parecia ser um ato de bravura, acaba se tornando uma armadilha mortal. O coronel, agradecido pela vida da esposa, oferece uma recompensa, mas com um preço terrível: a cabeça de Lampião. Como o destino do maior cangaceiro da história se entrelaça com o do coronel, dando início a uma perseguição implacável. Foi uma decisão de um segundo que mudou tudo. Para acompanhar cada passo dessa jornada de coragem e traição, já deixe seu like para fortalecer nosso resgate da história e se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe. A água daquele rio não era para brincadeira. Marrom, pesada, com uma correnteza que tinha a força de uma boiada estourada. E lá no meio, Dona Esmeralda já não gritava mais. O ar dos pulmões tinha virado água, e o vestido caro, agora encharcado, pesava como uma âncora, puxando-a para o fundo, para o silêncio eterno. Na margem, os homens do coronel Ananias de Souza, jagunços acostumados a matar e morrer, não sabiam o que fazer. Eram homens da terra, não da água. Olhavam para o rio com o mesmo respeito e medo que se olha para uma cascavel. O patrão deles, o coronel, estava mais atrás. E quando visse a cena, a desgraça estaria feita. A mulher dele, a joia da fazenda, virando comida de piranha. Pense comigo, que desmoralização para um homem daquele tamanho. Mas espere, do outro lado, na sombra de um juazeiro, um par de olhos de águia via tudo. Eram os olhos de Virgulino Ferreira. Sim, ele mesmo, Lampião. O que ele fazia ali? Ora, o sertão era o quintal dele. Ele ia e vinha como o vento, estava apenas de passagem, observando o movimento do bando do seu inimigo quando o destino resolveu pregar uma peça. E que peça! Ele viu a mulher cair, viu o desespero e por um momento um sorriso quase nasceu no seu rosto. A desgraça do inimigo é a alegria da gente, não é o que dizem? O coronel Ananias, que já tinha mandado tanto chumbo na direção dele, agora provava do próprio veneno do destino. Seria poético, seria justo na lei torta da caatinga. Mas aí, meu amigo, é que a coisa muda, porque dentro do cangaceiro mais temido do Nordeste, ainda morava o homem, Virgulino. E aquele homem viu não a esposa do coronel, mas uma mulher se afogando, uma vida se apagando. E algo dentro dele, uma fagulha de um tempo antigo, antes do ódio, antes da vingança, falou mais alto. Foi um impulso, uma teimosia, uma vontade de cuspir na cara do destino e dizer hoje não. E sem pensar, ele se jogou. O choque da água fria foi como um tapa. A correnteza tentou arrastá-lo também. Mas Lampião era teimoso. Brigou com o rio como quem briga com um homem. Alcançou Dona Esmeralda, já mole, quase desmaiada. O peso era desgraçado. A água invadia sua boca, seus ouvidos. Por um instante, ele pensou que os dois iriam para o fundo juntos. Os homens na outra margem, de queixo caído, viam a cena sem acreditar. Era o diabo em pessoa, o coisa ruim, o cão tinhoso, salvando a patroa. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. Com um último esforço, que tirou força, sabe-se lá de onde, ele a empurrou para a margem. Caiu na areia, cuspindo água, o peito subindo e descendo como um fole. Dona Esmeralda tossiu, vomitou a água suja e o ar voltou. Estava viva. E o homem que a salvou, o inimigo mortal de seu marido, estava ali, ofegante ao seu lado. Foi nesse exato momento que o coronel Ananias chegou.
correndo, o rosto pálido de pavor. E ele viu a esposa viva e o Salvador. A mudez tomou conta dele. Um turbilhão se formou em sua alma. Alívio, gratidão e um veneno que começou a queimar por dentro. A humilhação. Ele, o Todo-Poderoso, devendo a vida de sua mulher a um cangaceiro. Aproximou-se, tentou firmar a voz, que saiu trêmula. Você salvou o que eu tenho de mais precioso. Peça o que quiser. O que você quiser, eu lhe darei como recompensa. Lampião não disse uma palavra. Apenas o encarou com aqueles olhos que pareciam ler a alma. Levantou-se e, como um fantasma, sumiu na vegetação. Ele não queria recompensa, mas mal sabia ele que a dívida de gratidão, na cabeça de um homem orgulhoso, seria paga com traição. A semente do mal estava plantada. Dormir? Como é que um homem como o coronel Ananias dorme sabendo que a sua honra está na lama, pisoteada? Naquela noite, a cama de palha macia da fazenda parecia um leito de espinhos. Dona Esmeralda dormia o sono dos salvos. Mas ele andava de um lado para o outro na sala grande, como uma onça presa na jaula. A gratidão que sentiu na beira do rio já tinha azedado. Virou um fel que lhe subia pela garganta. Eu estava lá na mente dele e posso lhe dizer, o pensamento era um só, martelando sem parar. Ele fez de propósito. Sim, era isso que o coronel se convencia. Aquele desgraçado viu minha mulher caindo e a salvou só para me humilhar, para que o sertão inteiro soubesse que Ananias de Souza precisa de um bandido para proteger sua família. Veja você a ironia. Um ato de coragem, de pura humanidade, sendo torcido e transformado em um insulto calculado. Mas para um homem cujo mundo se baseia em poder, em respeito imposto pelo medo, a ideia de dever um favor a um inimigo era insuportável. Era como admitir fraqueza, e fraqueza, para um coronel, é o começo do fim. A notícia ia se espalhar. Nas feiras, nas bodegas, nas conversas de pé de orelha, o povo ia cochichar. A imagem dele, de homem forte e inabalável, estaria trincada. Não, ele não podia permitir. A dívida tinha que ser paga, mas do jeito dele. Tinha que ser apagada, riscada do livro da vida. E para apagar uma dívida com Lampião, só havia uma tinta: sangue. Ao primeiro canto do galo, a decisão estava tomada, fria e dura como pedra. Reuniu seus homens de confiança, aqueles cujas mãos já estavam sujas e cujas almas já estavam vendidas. A ordem foi seca. Aquele cão salvou minha mulher e por isso terá sua recompensa, uma recompensa que o sertão inteiro vai conhecer. A maldade já tinha um plano. Ele mandou um mensageiro, um cabra de sua confiança, levar um recado a Lampião. Um encontro, só os dois, para acertar as contas da tal recompensa. Você pode se perguntar, e Lampião foi tolo de aceitar? Não, meu amigo, Lampião não era tolo. Ele era curioso e, mais do que isso, ele conhecia a natureza dos homens como ninguém. Ele sabia que daquele mato não sairia coelho, mas ele foi. Queria olhar nos olhos do coronel. Queria ver até onde ia a podridão de um homem de bem. O encontro foi debaixo de um umbuzeiro velho, num lugar neutro. O sol do meio-dia criava um silêncio pesado. O coronel chegou a cavalo, imponente. Desceu, ajeitou o chapéu, o rosto uma máscara de seriedade. Vim pagar minha dívida, Virgulino, ele disse, a voz grave. Lampião, encostado no tronco da árvore, só observava, os olhos semicerrados. Não demonstrou pressa. O coronel continuou, e cada palavra era uma pá de terra jogada sobre a bondade. Pela vida de minha esposa, o bem mais valioso que tenho, eu lhe ofereço. A sua própria cabeça a prêmio. 5 contos de réis, uma fortuna, para quem o trouxer, vivo ou morto. Essa é a minha recompensa, porque um homem da minha posição não pode, em hipótese alguma, dever um favor a um homem da sua laia. A minha honra não permite. Se um raio caísse ali, não faria tanto estrondo quanto aquele silêncio. Lampião não se moveu. O rosto, antes curioso, virou granito. A surpresa, se existiu, durou menos que um piscar de olhos. Deu lugar a uma compreensão profunda, gelada.
O mundo era aquilo mesmo. Não havia espaço para gestos puros. Então, um sorriso lento, um sorriso que era só um repuxar de lábios, sem alegria nenhuma, surgiu em seu rosto. E ele disse, a voz saindo como um arranhão na terra seca: "Pois então, coronel, venha buscar sua encomenda, se tiver coragem." Naquele instante, o coronel Ananias não criou um inimigo. Ele despertou um demônio que, por um breve momento, tinha resolvido ser anjo. A guerra estava declarada. Não com gritos, mas com um olhar que prometia o inferno. A guerra foi declarada, não com um tiro, mas com um olhar. Se histórias de honra e vingança como essa arrepiam você, mostre sua força no like e se inscreva aqui no canal, porque a perseguição está só começando. A palavra voa no sertão, voa com o vento, com o tropeiro que leva mercadoria, com a lavadeira que fofoca na beira do rio. E a palavra que voou naquela semana tinha o peso de ouro e o cheiro de pólvora. 5 contos de réis pela cabeça de Lampião. Imagine só o alvoroço. Em cada vila, em cada fazenda, a notícia chegava e acendia a cobiça no coração dos homens. Jagunços profissionais, pistoleiros de aluguel, vaqueiros que queriam mudar de vida e até moleques novos, que mal sabiam segurar um rifle direito, começaram a sonhar com aquela fortuna. A vida de um homem valendo a salvação de uma família inteira. A vida de Lampião. O sertão, que já era perigoso, virou um campo minado. Para o bando do rei do cangaço, cada sombra se tornou uma ameaça, cada rosto desconhecido, um caçador. A caatinga, antes aliada, agora escondia olhos famintos. O coronel Ananias, cego de orgulho, abriu seus cofres, financiou grupos de homens, as chamadas volantes particulares, e os espalhou por toda a região. A ordem era clara: encontrar e exterminar. Mas aí, meu caro ouvinte, é que a história nos mostra a diferença entre um bando de homens armados e um estrategista. Lampião não era só um cangaceiro, ele era o filho da caatinga. Ele conhecia aquele chão como a palma da sua mão. E começou um jogo cruel e inteligente de gato e rato. Um jogo que enlouqueceu os homens do coronel. Ele era um mestre da desinformação. Espalhava um boato de que estava indo para a Bahia e quando a volante ia para lá, ele atacava uma fazenda em Pernambuco. Deixava rastros falsos, pegadas que levavam a um beco sem saída. Usava a população a seu favor. Gente que o temia, mas que odiava ainda mais a arrogância dos coronéis. Vou lhe contar um caso, para você ter uma ideia da astúcia do homem. Perto de Serra Talhada, uma volante bem armada, liderada por um jagunço afamado chamado Leôncio, conseguiu cercá-lo. O cerco foi bem feito durante a noite, fechando todas as saídas de uma pequena serra onde o bando estava acampado. Leôncio estava exultante. Imaginava a glória, os 5 contos de réis no bolso. Passaram a noite em vigília, no mais absoluto silêncio, esperando o amanhecer para o ataque final. A tensão era palpável. O cheiro da morte estava no ar. Ao primeiro raio de sol, o grito de guerra, e os mais de 30 homens avançaram, atirando em tudo que se movia. Invadiram o acampamento e o que encontraram? Uma fogueira com cinzas frias e o silêncio zombeteiro da mata. Não havia ninguém. Tinham sumido. Como? Leôncio e seus homens, frustrados, começaram a procurar por rastros e encontraram. Não um rastro de fuga, mas um recado. Cravado na casca de uma imburana, com a ponta de um punhal, estava o desenho de uma cabeça de boi com chifres enormes e, embaixo, as iniciais VFS. Era a assinatura de Lampião, zombando deles, chamando-os de cornos, enganados. Ele e seu bando tinham escapado por uma fenda estreita nas rochas, um caminho quase invisível que só um animal do mato conheceria. Eles não só escaparam, eles humilharam a volante. Lampião estava se divertindo. A perseguição do coronel não o estava enfraquecendo. Estava, na verdade, alimentando sua lenda. Cada fuga, cada drible, cada recado deixado para trás era um prego no caixão da reputação do coronel Ananias. Lampião estava provando dia após dia que para pegar a raposa não basta ter muitos cães de caça. É preciso conhecer o mato melhor que a própria raposa. E o sertão, meu amigo? Ah, o sertão tinha um dono e não era o coronel.
a raiva cega. E o coronel Ananias de Souza estava mais cego que um morcego em dia de sol. Cada notícia da fuga de Lampião, cada história de sua astúcia que chegava aos seus ouvidos era como sal jogado em ferida aberta. A sua honra, que ele tentara proteger com dinheiro e violência, agora era motivo de chacota nas vilas. Diziam que ele tinha criado um fantasma que não conseguia pegar. O orgulho dele, já ferido, sangrava sem parar. E um homem nessas condições se torna perigoso, porque perde a razão. Ele tomou a última decisão que lhe restava. Se seus homens não podiam fazer o serviço, ele mesmo o faria. Reuniu o que tinha de melhor, os cabras mais cruéis e leais, e partiu em pessoa. Não era mais por dinheiro ou por honra, era pessoal, era ódio puro. Lampião soube da vinda do coronel. Seus informantes na região eram muitos. Ele poderia ter fugido de novo, ido para outro estado, sumido por uns tempos. Mas não, ele também estava cansado daquele jogo. A caçada tinha que ter um fim. E ele decidiu que o fim seria ali, nos seus termos. Ele esperou. O local escolhido para o confronto final foi um lugar que o povo chamava de Lajedo do Trovão. Uma formação de pedras gigantes, cinzentas e quentes, que pareciam os ossos da terra expostos. Um lugar de sol, pouca sombra e nenhuma esperança. Quando os dois grupos se avistaram à distância, o vento pareceu parar. O ar ficou denso. O tiroteio que se seguiu foi o inferno na terra. Chumbo voando para todo lado, ricocheteando nas pedras com um zumbido mortal. Mas no meio daquele caos, não era só uma batalha de tiros, era uma batalha de vontades. O coronel, possuído, gritava, a voz rouca de ódio: "Hoje você me paga, desgraçado, pela desonra que você me fez passar." Lampião, protegido por uma rocha, respondia com uma calma que arrepiava: "Desonra, coronel, eu lhe dei a vida de sua mulher. O senhor que quis me pagar com a morte, quem é o desonrado aqui?" E no auge da refrega, Lampião fez uma manobra arriscada, uma corrida rápida e calculada, e conseguiu encurralar o coronel, separando-o de seus homens. Ficaram frente a frente, a poucos metros de distância, a respiração ofegante, as armas fumegando. E foi aí que Lampião jogou sua última carta, uma carta que não era de chumbo, mas de memória. Ele gritou, e a voz ecoou pelo lajedo: "Você não se lembra de mim, Ananias, mas eu me lembro de você. Lembra do menino magro, filho de Zé Ferreira, que seu pai, o velho coronel Souza, expulsou das terras dele como se fosse um bicho? Lembra que o pai desse menino morreu de tristeza e humilhação? Aquele menino, Ananias, aquele menino era eu." O mundo parou. O tiroteio, a raiva, tudo se calou diante daquela revelação. O sertão é um ovo, meu amigo. O passado nunca morre, ele só tira uma soneca. O coronel Ananias ficou pálido. A história que ele tentava esquecer, a origem da fortuna de sua família, construída sobre a desgraça de outras, estava ali, encarnada no seu maior inimigo. O resgate no rio, a proposta da recompensa, tudo aquilo era só a ponta de uma ferida muito mais antiga, muito mais profunda. A batalha recomeçou, mas agora era diferente. Era a luta do filho do latifundiário contra o filho do lavrador escorraçado. E Lampião, lutando agora não por sua vida, mas por sua história, foi implacável. Ele usou sua inteligência, fez o coronel gastar a munição, guiou-o para uma armadilha, e num piscar de olhos, o rifle do coronel voou longe, e a ponta fria do punhal de Lampião estava pressionada contra a sua garganta. O jogo tinha virado. O caçador era agora a presa, e a recompensa de 5 contos de réis estava ali, rendida, tremendo, esperando o fim. O que é o silêncio depois de um tiroteio? É o som da morte, contando os seus e do destino decidindo quem fica. E no lajedo do trovão, o silêncio era absoluto. Os homens do coronel, vendo seu líder rendido com a vida por um fio, pareciam estátuas de sal. Ninguém ousava se mover. A vida do todo-poderoso Ananias de Souza estava literalmente nas mãos do homem que ele jurou apagar da face da terra. Ele fechou os olhos. O que se pensa numa hora dessas?
Talvez tenha se arrependido. Talvez tenha sentido o gosto amargo do orgulho que o levara até ali. Ou talvez só sentisse medo. Ele esperou o golpe final, a lâmina rasgando sua pele, o calor do próprio sangue, o mergulho na escuridão. Era o fim lógico, a conclusão que todos esperavam. O cangaceiro vingativo matando o coronel arrogante seria o fim da história. Mas Lampião... Lampião era imprevisível. Ele olhou para aquele homem tremendo sob a ponta de seu punhal. Olhou para o rosto pálido, para os olhos fechados, para a figura patética de um homem que tinha perdido tudo. E eu vou lhe dizer o que se passou na cabeça dele naquele momento. Ele viu que matar Ananias seria fácil demais. Seria um presente. A morte é um fim rápido para o sofrimento e para a vergonha. E o que Lampião queria para aquele homem não era um fim, era um começo. O começo de uma vida inteira de tormento. A vingança mais saborosa não é a que tira a vida, é a que envenena a alma do inimigo para sempre. Lentamente, ele afastou o punhal. O coronel abriu os olhos, confuso. Lampião o encarou, não com ódio, mas com um desprezo frio, uma calma assustadora. E com uma voz que não era alta, mas que cortou o ar como a própria lâmina, ele deu sua sentença. Sua vida não vale o chumbo da minha bala, coronel. Matar o senhor agora seria uma honra que você não merece. Eu não quero a sua morte. Eu quero que o senhor viva. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem fundo. Quero que viva muito e que toda manhã, ao se olhar no espelho, o senhor se lembre que deve a sua vida e a vida da sua mulher ao filho daquele homem que seu pai destruiu e jogou na miséria. Quero que viva com essa vergonha, com essa dívida que nunca poderá pagar. Essa é a minha vingança. E essa é a sua verdadeira recompensa. Ele deu as costas ao homem ajoelhado e, com um gesto mudo, ordenou a retirada de seu bando. Eles se foram como chegaram, como espíritos da caatinga, sumindo entre as pedras e a vegetação, deixando para trás um silêncio pesado e um homem quebrado. O coronel Ananias ficou lá, de joelhos, por um tempo que pareceu uma eternidade. Ele não foi derrotado pelas balas, mas pelas palavras. Perdeu a guerra que ele mesmo inventou. Dizem que, depois daquele dia, ele voltou para a fazenda e se trancou. Envelheceu 10 anos em poucos meses. A recompensa pela cabeça de Lampião foi retirada em segredo. Mas o preço que ele pagou foi sua própria alma. E a história, essa sim, virou lenda. Uma lição amarga de que a honra, quando vira o orgulho cego, é o caminho mais curto para a própria destruição. No sertão, aprende-se que a justiça pode ter muitas faces. E a de Lampião, naquele dia, não foi a da morte, foi a da memória. Uma memória que, para o coronel, foi uma prisão perpétua. Essa história nos mostra que a maior justiça, às vezes, é deixar o inimigo viver com sua própria vergonha, para que mais causos como este, que o tempo tentou apagar, continuem vivos. Deixe seu último like neste vídeo e, se ainda não faz parte do nosso bando, se inscreva no canal. E agora a pergunta que não quer calar, e eu quero saber de você, que ouviu esse caos até o fim. No lugar de Lampião, o que você faria? Daria o fim ao coronel ali mesmo ou aplicaria a mesma vingança, deixando-o viver com a vergonha? E na sua opinião, o que pesa mais no sertão? A honra ou a vida? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Quero ler cada uma delas.